Eu sou Isabel Loureiro, eu sou professora aposentada do Departamento de Filosofia da Unesp e atualmente colaboradora da Fundação Rosa Luxemburgo. Eu fui convidada para vir aqui falar sobre a Rosa Luxemburgo, as suas ideias, a sua biografia. Foi uma conversa muito interessante, muito legal, muito viva. E eu adorei essa conversa, adoraria ter mais conversas desse tipo sobre a Rosa Luxemburgo. Sempre que alguém me convidar para isso, eu vou dizer que sim. Oi, pessoal, bem-vindos de novo ao Quem Somos Nós. Este é o Quem Somos Nós 2021, que é a nossa conversa semanal sobre tudo que diz respeito à natureza humana e a gente ainda costuma chamar de slowpoke. Se você tiver curiosidade sobre todas essas conversas que a gente já fez aí, 7 anos, então quase 8 anos, vai lá no quemsomosnós.com.br, escolhe uma plataforma que você se sentir melhor e ouça, assista, faça como for, aí, YouTube, SoundCloud, Spotify. Hoje a gente vai começar uma série que a gente está chamando de Mulheres Revolucionárias. É sempre difícil escolher, tiveram várias, né? Como a gente tem normalmente 4 programas, a gente resolveu usar um critério para escolher, que é mulheres que, de alguma maneira, estão comemorando alguma efeméride em 2021. Então, nós vamos começar com a filósofa e economista que comemoraria 150 anos agora, no dia 5 de março, Rosa Luxemburgo. Para nos ajudar a entender um pouco o pensamento e as ações dela, porque ela é muito uma mulher de ação, a mestre e doutora em filosofia pela USP, ex-presidente da Fundação Rosa Luxemburgo e que escreveu vários livros sobre ela, Isabel Loureiro. Quem é você? Eu sou Isabel Loureiro, eu sou professora aposentada do Departamento de Filosofia da Unesp e atualmente eu sou colaboradora da Fundação Rosa Luxemburgo aqui em São Paulo. Então, muito basicamente, é esta a minha trajetória intelectual como professora, como acadêmica. Fiz doutorado, mestrado, doutorado no Departamento de Filosofia da USP, né? Se tem algum interesse. Quero saber quem é você, quero saber quem é você. Onde você nasceu, qual é a sua formação, por que você escolheu isso, porque o que te levou a escolher, e depois por que te levou a estudar Rosa Luxemburgo da maneira que você estudou, a ser presidente da Fundação Rosa Luxemburgo. O que te levou a isso? Me conta um pouquinho essa história para a gente chegar nesse ponto. Então, bom, eu nasci em Portugal, eu vim para o Brasil com 11 anos de idade, para Curitiba. Meu pai resolveu escolher Curitiba para morar. Então, lá eu fiz o colegial, enfim, o ginásio, o colegial e a universidade. Eu fiz a Federal do Paraná, fiz filosofia. E por que é que eu escolhi filosofia? É uma boa pergunta que eu me faço até hoje. E, bom, porque eu tive um professor de filosofia no colegial que fez com que eu me interessasse pela filosofia, mais do que me interessasse, me apaixonasse. A filosofia era uma coisa tão fora do normal para mim, naquela época, uma coisa tão diferente, entendeu? E eu tinha toda um desejo de entender como é que funciona o ser humano, a vida humana, de onde veio, para onde vai, aquelas questões metafísicas típicas de adolescente, claro que eu tinha, né? Então eu entrei no curso de filosofia na Federal do Paraná, e aí era na época da ditadura militar. E a filosofia, o curso de filosofia na Federal do Paraná era uma coisa muito conservadora, com as exceções de sempre dos professores legais, inclusive um deles se aposentou agora, o Emanuel Appel. Era uma coisa que começou a me desinteressar, eu achava, não é isso que eu quero de fato, né? Bom, mas terminei o curso e tal, vim para São Paulo e para a USP.
né? E na USP, na época da ditadura militar, a USP era um planeta diferente daquele ao qual eu estava acostumada, né? A filosofia da USP, né? Apesar da repressão, apesar dos problemas, mas era no auge do movimento estudantil também, quando eu vim para cá, e aí foi a minha verdadeira formação, eu posso dizer que se deu nos barracos da filosofia. Eu fui contemporânea da Liberdade de Luta e próxima, enfim, próxima, nunca fui militante, né, verdadeiramente, da Liberdade de Luta, mas eu era próxima da Liberdade de Luta e, enfim, aí a minha formação se deu aí. Eu tive aula com o Paulo Arantes, tive aula com a Maria Silvia Carvalho Franco, tive aula com a Marilena Chauí, e a Marilena foi a minha orientadora, então, no mestrado e no doutorado, né? E você perguntou por que eu escolhi Rosa Luxemburgo. Bom, foi um caminho mais ou menos normal no seguinte sentido. Eu fiz o mestrado sobre o Mário Pedrosa. Mário Pedrosa, o nosso grande crítico de arte e o criador da oposição de esquerda no Brasil, do trotskismo brasileiro, lá no final dos anos 20. O Mário Pedrosa foi o primeiro a introduzir a Rosa Luxemburgo no Brasil. Quando ele volta depois do exílio, em 45, e cria o jornal Vanguarda Socialista, o meu mestrado foi sobre o jornal Vanguarda Socialista, ele introduz o pensamento da Rosa Luxemburgo no Brasil contra aquela ideia de partido vanguarda leninista. Enfim, o Mário Pedrosa tinha na cabeça uma ideia que precisava criar um partido socialista de massas, né? Então, eu acabei me formando politicamente, veja só, né, as ironias da vida, lendo o Vanguarda Socialista. É um jornal fantástico até hoje, é uma coisa muito impressionante. Bom, aí fiz o mestrado e tal, e depois, fazer o quê depois, né? Aí eu resolvi, bom, vamos aprofundar. Nesse meio tempo eu fui a Berlim, para finalmente aprender alemão de fato, para valer, né? Porque eu fazia um pouquinho de Instituto Goethe, parava, ficava com preguiça de continuar, parava, não sei o quê. Aí, de repente, me deram uma bolsa para eu ir fazer o curso de alemão lá em Berlim no inverno, né? Aqueles cursos intensivos, né? Aí valeu, aprendi e tal, de fato a coisa deslanchou. E aí, conversando com o professor lá da Universidade Livre de Berlim, o Wolfgang Haug, ele disse, bom, mas por que você então não faz o seu trabalho sobre a Rosa Luxemburgo, que acabou de ser publicada toda a obra dela, bom, lógico, em alemão, na Alemanha Oriental, né? Aí eu fui para a Berlim Oriental, comprei os 14 volumes, não sei exatamente quantos, e de textos políticos, econômicos e cartas, e voltei para o Brasil e pronto, e foi isso. Eu resolvi me dedicar ao estudo do pensamento da Rosa Luxemburgo. Aí fiz o doutorado sobre ela, defendi em 92, ou seja, faz bastante tempo, né? E aí saiu em livro, né? Foi um livro, inclusive, foi premiado e tal, papapá. E agora está na terceira edição, né? Essa minha velha tese de doutorado, a minha leitura da Rosa Luxemburgo, né? E nesse meio tempo, então, a Fundação Rosa Luxemburgo veio para o Brasil. Veja, eu defendi minha tese em 92. A Fundação veio para o Brasil em 2005. E aí eles me convidaram para ser presidente, porque tinha o trabalho sobre a Rosa Luxemburgo, eles precisavam de uma pessoa para fazer a coisa funcionar aqui no Brasil, parará, então bom, a sorte de ser mulher, sabe aquela coisa das cotas, né? De repente, a vantagem. E aí eu virei presidente da Fundação Rosa Luxemburgo no Brasil durante, sei lá, um monte de tempo. Foi até 2011, eu acho, mais ou menos. Agora eu não sou mais presidente, eu sou só colaboradora. Mudou o estatuto da coisa e tal. Mas o que é interessante nessa história toda é o seguinte, é que com a vinda da Fundação para o Brasil, isso permitiu fazer a difusão do pensamento da Rosa de uma maneira que antes não era possível, é lógico, né? Porque daí eles têm um apoio financeiro para as obras, então eu fiz três livros de textos escolhidos da Rosa, né, lá para a editora da Unesp. Então, tudo isso fez com que ela se tornasse mais conhecida, os textos dela pudessem ser traduzidos e se tornassem mais conhecidos no Brasil, né? Então, atualmente, eu acho assim, que quando eu defendi minha tese em 92,
Eu me sentia meio que um peixe fora d'água, ainda mais do departamento de filosofia da USP, né? Vou lá de uma revolucionária e tal. Mas atualmente, não, atualmente tem muita gente falando, as pessoas estão interessadas, sobretudo as mulheres, é uma coisa que me surpreende profundamente num sentido super positivo, acho ótimo, lógico, né? Vamos falar então dela, um pouco, uma mini biografia e depois a gente conversar um pouco sobre as ideias dela e por que as ideias dela eram tão incômodas, vou chamar assim, na época. E são hoje ainda incômodas, mas vamos... São. Né, por que ela era de esquerda, claramente, etc., mas incomodava a esquerda, incomodava a direita, incomodava todo mundo. Então, vamos um pouco da biografia e um pouquinho das ideias. Então, a biografia, é interessante saber que ela era polonesa. Ela nasceu em 1871, no ano da Comuna de Paris, né? É uma coincidência, né? E ela nasceu numa cidadezinha da Polônia russa, né? Zamość, que chama a cidade. E viveu nessa cidadezinha até os 3 anos de idade. E depois, quando ela tinha 3 anos, a família se muda para Varsóvia e ela então fica em Varsóvia até a adolescência e depois ela vai para Zurique, né, na Suíça, para fazer a universidade, porque as mulheres não podiam estudar na Rússia, no caso, a Polônia, que fazia parte da Rússia. Não sei se as pessoas sabem, mas a Polônia não era um país independente, era dividida entre 3 países, no caso, entre o Império Russo, a Prússia, né, e a Áustria. Então, a Rosa, por coincidência, era cidadã russa. Que ela vai fazer a universidade, ela vai cursar, veja só que coisa interessante, ela se matricula em ciências naturais. A coisa dela era botânica, biologia, ela digamos assim, espontaneamente, ela teria sido uma cientista, né, da natureza. Mas, um ano depois, ela conhece um revolucionário de Vilna, na Lituânia, o Leo Jogiches, com quem ela se liga politicamente e amorosamente. Durante 15 anos, eles foram companheiros de cama e mesa, vamos dizer assim. Eles rompem, né? Ela rompe com ele em 1907, do ponto de vista amoroso, por uma série de questões e tal, mas são companheiros políticos até o final da vida. E aí ela faz o doutorado na universidade sobre economia política, sobre a Polônia. Depois ela vai para Berlim para militar na social-democracia alemã em 1898. Chegando, ela é muito jovem, tem 27 anos, e ela começa uma carreira política assim fulgurante logo, mais ou menos logo que ela chega, porque é justamente na época em que o velho teórico do partido, um dos velhos teóricos, o Bernstein, né, que era amigo do Marx, do Engels, ele vem com aquela ideia de fazer uma revisão do marxismo. O marxismo precisa se adaptar aos novos tempos. Essa história de fazer uma revolução violenta para introduzir o socialismo não tem nada a ver. O capitalismo se estabilizou, então temos que mudar essa teoria. A Rosa Luxemburgo, que tinha aprendido o marxismo muito bem na universidade, ela vai com tudo em cima dele, né? E com isso ela consegue se tornar conhecida na social-democracia alemã internacional com um livro que é lido até hoje com proveito, que chama Reforma Social ou Revolução, como interrogação no final, né? E prosseguindo nisso, né, ela vai, enfim, ela está inserida naquele Partido Social Democrata Alemão, que é o partido mais importante, o partido operário mais importante daquela época, é o maior, enfim, tem o maior número de militantes, etc, etc. Mas ela não fica muito contente com o que ela vê. Ela percebe que aquele partido, né, quando se está longe dele, ele parece muito melhor do que quando se está dentro dele, né? Foi isso que ela foi percebendo aos poucos, aliás, acontece normalmente, né? E o fato é que ela começa a ter suas rusgas, enfim, com as lideranças do partido, mas nesse primeiro momento ainda ela está, digamos, o partido é unificado, vamos dizer assim, a Rosa não está numa seção, numa tendência separada.
Em 1905, quando irrompe a primeira Revolução Russa, ela vai para Varsóvia. No final do ano de 1905, ela vai para Varsóvia para participar da Revolução. Isso é uma coisa muito importante na vida dela. Eu acho que a partir daí tem uma grande mudança, né, uma grande mudança na maneira como ela vê o movimento operário, na maneira e na própria na obra dela, né? Ela acompanha essa revolução durante alguns meses e ela é presa em março junto com o Léo Yogich, os dois estão juntos, né? Ela é presa, ela é ameaçada de ser fuzilada e tal, mas ela acaba sendo solta por uma fiança do Partido Alemão, do Partido Social Democrata Alemão, e ela volta, enfim, passa por Kokala ali na Finlândia, e encontra com os bolcheviques, inclusive o Lenin e tal, discutem, parará, e volta para Berlim. Volta para Berlim, isso daí já é 1906, ela publica, então, como resultado de toda essa reflexão, um dos textos dela mais importantes, que é Greve de Massas, Partido e Sindicatos, onde ela faz uma espécie de balanço daquela Revolução Russa, né? É um texto muito interessante, porque a partir daí que começa a se delinear uma mudança na maneira que ela, como eu já disse antes, como ela vê a revolução, o movimento operário, e a ideia de que as organizações, elas são produto da luta. As organizações não são prévias à luta. É lógico que tem uma relação, digamos, circular, toda uma análise sofisticada, histórica daquele momento, e ela vai ao passado, e no passado ela mostra, bom, mas aí tinha organização em tal lugar. Mas aquilo que chama a atenção da Rosa de uma maneira muito forte é que é na luta que os trabalhadores se tornam conscientes, né? Não é através da leitura de panfletos, através de cursos ou coisas do tipo. Embora, ao mesmo tempo, a leitura de panfletos e os cursos sejam fundamentais, tanto que, em 1907, ela aceita ser professora na escola de quadros do Partido Social Democrata Alemão. E dessas aulas dela saem suas obras de economia política, por exemplo, né? Aí, desse período, né, de 1907 até a guerra, ela faz isso. Então, a coisa mais, digamos, que marca mais são essas aulas que ela dá, e ela é jornalista, não podemos esquecer que ela continua escrevendo nos jornais social-democratas. Só que, a partir de 1907, essa separação dela do mainstream da social-democracia se torna cada vez mais claro, porque quando ela volta da Rússia, ela vem com aquela ideia de greve de massas. É o nome que se dá, que os marxistas dão, no caso, ela dá para a greve geral, para não ser confundida com os anarquistas. É quando a Rosa é mais anarquista que ela quer se delimitar dos anarquistas, mas, enfim, tem um pouco esse traço, né? E ela vai para a Alemanha com essa ideia de defender a greve de massas para agitar as massas da Alemanha, para fazer mudanças estruturais e tal naquela sociedade imperial que era super autoritária e que excluía os trabalhadores, lógico. Eram duas sociedades que conviviam uma lado a lado. Era a sociedade oficial, né, imperial, e o Partido Social Democrata era como se fosse uma espécie de contra-sociedade que conviviam ali ao mesmo tempo, né? Bom, ela tenta introduzir essa ideia, claro que não é aceita, porque a social-democracia alemã não quer saber de fazer marola, e ela, então, começa a ter restrições em relação às publicações e tal. Mas, enfim, vai levando, até que em 1910 tem aquela ruptura com o Kautsky, que tem a ver com divergências, né? A Rosa acha que uma palavra de ordem importante é a palavra de ordem da República, né? E, numa monarquia, defender a República. Acontece que a social-democracia não quer, como eu falei, não quer saber de fazer nada desse tipo, de fazer... Eles estão adaptados, no fundo, eles estão adaptados àquela sociedade. Tem a sua bancada parlamentar, eles não querem, eles ficam com muito medo de que aconteça de novo aquilo que aconteceu lá no século XIX, na época do Bismarck, quando houve as leis antissocialistas e eles foram proibidos de existir. Então, foi uma espécie de trauma aquilo. Eles não querem, de jeito nenhum, que uma coisa daquelas volte a acontecer, né? Então, a Rosa começa a ser meio que posta de lado, mas, ao mesmo tempo,
como ela é uma figura, ela é uma grande oradora, né? E ela começa a ter toda uma linha de ataque àquilo que está se anunciando, que é a guerra, ao militarismo, a uma guerra que está chegando, que está dando sinais e tal. Então ela faz discursos contra a guerra e tal, e aí os social-democratas se aproveitam disso, porque são quase comícios, salas lotadas, ela é muito aplaudida e tal. Então, digamos assim, ela serve, e é interessante isso quando a gente pensa, porque posteriormente foi exatamente o que aconteceu depois da morte dela, né? Os partidos comunistas fizeram exatamente a mesma coisa, usaram a figura, né, da heroína, da mulher combativa, corajosa e tal, e as ideias foram totalmente postas de lado, apagadas, ignoradas, esquecidas, entendeu? Então, nessa época da social-democracia, isso já... Agora que eu estou conversando com você, é que eu estou meio que fazendo essa ligação, porque é isso, ela serve como aquela que, né, defende ideias antimilitaristas e tal, é muito aplaudida, tarará, mas as ideias a gente deixa de lado, porque ela é radical demais. Não queremos essa figura tão radical aqui. Bom, aí vem 1914, o grande trauma, que é a votação dos créditos de guerra, no dia 4 de agosto de 1914. E aí a coisa muda de figura, né? A partir daí, o grupo da Rosa Luxemburgo se configura como um grupo, como uma tendência, vamos dizer assim, dentro do partido social-democrata alemão, mas dentro do partido. Dentro do partido. Eles não saem, eles não rompem. Aliás, é uma das críticas que é feita depois pelos comunistas, que eu acho uma crítica completamente deslocada, que é porque é que a Rosa não criou um partido como o partido do Lênin em 1914, a Rosa e a sua turma, né, o seu grupo. Né? Enfim, é uma coisa que a gente pode conversar depois. Bom, aí vem a guerra, por que ela não cria? Porque, para ela, justamente o grande pavor da Rosa é ter como partido um grupelho, uma seita. Aliás, eu esqueci de falar uma coisa muito importante, que em 1893 ela é cofundadora da Social-Democracia do Reino da Polônia, que depois, uns anos depois, se torna a Social-Democracia do Reino da Polônia e Lituânia. É com esse nome que esse partido se torna conhecido, que era um pequeno partido, era um grupelho. E esse partido só tem importância, peso, na Revolução de 1905, né? E que chega a ter entre 30 mil e 40 mil militantes, mas não mais que isso. E depois, com a repressão que vem depois da Revolução de 1905, o partido volta à sua irrelevância inicial. Então, a Rosa, por exemplo, numa troca de cartas com o Léo Iogches, quando o Léo diz assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ela diz assim, não confunda o nosso grupinho polonês com o Partido Social Democrata Alemão, que é um partido de massas, é um grande partido. Então, esse medo dela de fazer parte de um grupo irrelevante, eu acho que isso era decisivo, entendeu? Ela não queria, e isso por um lado. Por outro lado, ela tinha uma confiança enorme no poder do convencimento, no poder da palavra. Aquela ideia de eu estou dentro do partido e aqui dentro, nós, o nosso grupo, aqui nós vamos ganhar os outros para a nossa tendência, entendeu? É isso, são os limites dela e daquela época também, né? Mas, e também naquela sociedade alemã conservadora, quando a gente pensa depois, na época da Revolução Alemã, porque os espartaquistas, o grupo da Rosa era a chamada Liga Espartacus, né? Só vem a ter esse nome depois, né? Eles criam o grupo em 1914, chamado Grupo Internacional, e mais tarde, então, adquire o nome a Rosa, que inventa esse nome, Liga Espartacus, por causa dos Espartacus, né? O escravo trácio, né? Que lutou contra os romanos. Mas a crítica, né, que é feita pelos comunistas, que é essa, assim, por que que eles não criaram, no fundo é isso, por que eles não criaram o partido bolchevique na Alemanha?
porque não dava para criar um partido nos modos do partido do Lênin na Alemanha, porque são países completamente diferentes, eram situações históricas completamente diferentes. Acho que é isso que eles esquecem, né? Parece assim que é possível transpor modelos, coisas que deram certo num lugar para outro país. Não teria dado certo, porque eram outras condições, né? Não à toa o Gramsci vem depois e tem toda uma reflexão sobre isso. Ela tem algumas críticas, se eu não me engano, não é crítica, medo de que os bolcheviques fossem um pouco autoritários, não é? Também. Exatamente. Não, a Rosa. Então, só continuando então essa historinha, só para a gente acabar, né? Guerra, a guerra, ela passa praticamente os 4 anos, só para fazer uma coisa mais resumida, os 4 anos da guerra na prisão. Ela escreve, numa das vezes que ela está presa durante um ano, em 1915, ela escreve um dos textos que são eu considero um dos melhores, chama A Crise da Social-Democracia, também conhecido como um panfleto de Junius, que a Rosa é uma coisa muito impressionante o seguinte, ela estava presa, tudo bem, chegava jornais e não sei o que e tal, mas ela faz uma análise das causas da guerra sem ter o conhecimento que veio a ver posteriormente, e ela acerta. Então, a culpa primeira pela guerra é da Alemanha, porque a Alemanha dizia assim, não, a gente tem que entrar na guerra porque nós temos que lutar contra a barbárie russa, né? Os russos, é contra eles que a gente está lutando, né? E por isso, então, teve todo o apoio, naquele primeiro momento, teve todo o governo alemão, no caso do imperador, teve todo o apoio à guerra, né? Por parte, inclusive, dos social-democratas, né? E a Rosa faz uma análise histórica, materialista histórica, ela vai dizer, bom, com as armas do marxismo eu faço esta análise, e que se revela uma análise correta posteriormente, né? Mostrando que a Alemanha estava se armando, desde o final do século XIX, estava se militarizando para adquirir colônias. Então, era naquela briga por território, né, por colônias e tal, e a Alemanha tinha chegado tarde, digamos, a esse festim, né, das colônias. Enfim, então ela faz toda essa análise, é muito legal esse texto, e depois, então, passa na cadeia o resto da prisão, o resto da guerra, e aí ela escreve cartas, aí são as famosas cartas da prisão, né, que são belíssimas, são cartas altamente líricas, muito lindas e tal, e escreve às amigas, aos amigos, aos namorados. Bom, namorados na época da prisão ela não tem mais, né? Ela tem um namorado platônico, vamos dizer assim, que é o médico Hans Diefenbach, né? Para quem ela escreve cartas belíssimas, né? E escreve também textos políticos que saem clandestinamente da prisão, né? E ela passa mal, ela fica meio doente e tal, às vezes muito deprimida e tal. Mas o que é interessante, uma coisa que chama atenção nessas cartas da prisão, as pessoas sempre ficam muito surpresas quando leem, né? É de ver como ela é uma mulher, ela tem uma filosofia estoica. Ela sabe aquela coisa, né? Eu tenho que manter a espinha ereta e o coração tranquilo, né? Para lembrar do Walter Franco. E ela consegue, é muito impressionante, ela fica consolando as amigas que estão fora da prisão e que ficam escrevendo, ai, que horror, a guerra, eu não aguento mais, que coisa terrível, não sei o quê. E ela diz, não, isso vai acabar, depois do inverno da guerra, virá a primavera da revolução. Ela acredita nisso piamente. E, de fato, daí veio a Revolução de Fevereiro na Rússia, de 17, né? Depois, a tomada do poder pelos bolcheviques, que ela apoia, ela faz críticas às medidas autoritárias, mas ela é uma companheira de caminho, né? E depois vem a Revolução na Alemanha, no decorrer da qual ela é assassinada. No dia 15 de janeiro de 1919, ela é assassinada. Essa é uma história trágica, né, para a esquerda internacional. Fala mais disso, do assassinato dela. Então, veio a Revolução, ela apoiou a Revolução Russa, ela apoiou criticamente, mas apoiou, não é isso? Depois era bom a gente discutir um pouco essa diferença clara entre ela e o Lenin, né?
E depois ela tenta fazer uma revolução também na Alemanha, né? Quando ela é presa e depois ela é presa, é sequestrada, né? Alguma coisa assim, né? E Não, essa quando ela é, não, ela é presa junto com o Karl Liebknecht, né, são os dois, acabam sendo os dois. é jogada numa vala, num rio, alguma coisa assim, não Não, é isso? depois, sim, não, depois, mas primeiro porque ela volta, ela está presa o presídio em que ela está, o último, é a cidade, chamava Breslau na época, hoje é uma cidade polonesa, é Wrocław, se escreve com W e U no final. O presídio continua lá, inclusive a cela onde ela estava presa e tal. E ela vai para Berlim no dia 8, 9, acho que 9 de novembro, é o dia que cai a monarquia, né? 9 de novembro é uma data canônica na Alemanha, né? Porque depois o Muro de Berlim também cai no mesmo dia, 9 de novembro. E ela vai para Berlim, ela se joga naquele tumulto da Revolução, ela é diretora do jornal A Bandeira Vermelha, né? Eles não têm nomes muito criativos, são sempre os mesmos. Die Rote Fahne, A Bandeira Vermelha, ela é a diretora, vamos dizer assim, a redatora, chefe do jornal. E escreve artigos. Então, no volume 2 da Unesp, que foi o volume que eu traduzi, estão lá os artigos, né, que ela escreve no momento da Revolução. Tem um artigo por dia, praticamente. E aí dá para acompanhar a posição dela e dos espartaquistas nessa revolução, né? E claro que a Rosa está defendendo uma revolução socialista. Mas ela percebe que não tem as condições na Alemanha para isso. É isso que é interessante e é trágico ao mesmo tempo. Porque as ideias dela são ideias de uma socialista. Ela lutou a vida inteira pelo socialismo. Chegou o momento de pôr isso em prática. Agora, como é que um revolucionário, uma liderança revolucionária, põe em prática algo que não está, para o qual, não existem as condições objetivas para isso? E ela tem uma sensibilidade suficiente para perceber que é assim, né? Então, acaba ocorrendo, é isso que, para mim, isso é genial, porque tem uma coisa, ela fica internamente dividida. Eu exploro muito esse aspecto, né, dessa tensão, né, no último capítulo da minha tese, que depois virou livro, porque é essa coisa, né, de como é que você faz? Como é que você mantém os princípios e ao mesmo revolucionários, né, e ao mesmo tempo você tem que levar em consideração o pragmatismo, né? A força das coisas. Claro, é uma boa pergunta mesmo. Como faz? É uma pergunta que todo mundo que quer transformação tem que se fazer o tempo inteiro, né? Exatamente. E aí, no caso da Rosa, o que ela não queria de jeito nenhum era golpe. Socialismo, para ela, não pode ser introduzido por golpe. E o programa do Partido Comunista Alemão, porque é outra coisa que eu esqueci de comentar, né? No final de dezembro de 1918, teve o Congresso de Fundação do Partido Comunista Alemão. E a Rosa já tinha escrito o texto, que era o programa da Liga Spartacus, que vira, então, o programa do Partido Comunista Alemão. Nesse bendito programa está dito: a Liga Spartacus não tomará o poder, a não ser apoiada pela grande maioria da massa trabalhadora da Alemanha. Então, posição mais clara do que essa é impossível. Outra, nós somos contra o terror. Um parênteses. Quando ela diz isso, ela está dizendo voto, né? Ela está dizendo pelo voto, ou ela está dizendo pela manifestação, porque tem diferenças aí, né? E como que ela apoiou os bolcheviques se ela era contra o terror, e os bolcheviques deram um golpe e depois implantaram o terror? Né? Então, é que justamente ela era contra o terror. Ela apoiou. Que aí você tem que ficar muito claro. O texto dela, ela escreve esse texto chamado A Revolução Russa,
que acaba sendo uma espécie de testamento, né? Que é a ideia que a Rosa tem de como deve ser uma revolução socialista, e ela critica o fechamento justamente da Assembleia Constituinte pelos bolcheviques, né? Isso, ela é a favor do parlamento, né? E ela é, ao mesmo tempo, a favor dos conselhos, dos soviets, né? Ela defende as duas coisas naquele texto, as duas ao mesmo tempo, né? E ela diz, nós precisamos, a revolução, esse período de transição, no caso, seria o período de transição, né, para o socialismo. Ela diz, é necessário haver liberdades democráticas. É aquela frase famosa que depois vira um slogan, né? Liberdade é sempre a liberdade daquele que pensa de modo diferente, né? E porque quando você elimina a liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade de reunião, as famosas liberdades democráticas, os trabalhadores não têm como participar, eles não têm como se formar politicamente, né? Então, apenas uma minoria domina, apenas uma cúpula domina, uma cúpula de intelectuais, ela diz, cheios das melhores intenções. Mas o que vai acontecer é que vai virar uma burocracia, né? E as bases, as massas vão estar lá dizendo amém nos congressos, e isto não é socialismo. Bom, e tem um momento do texto em que ela também se posiciona contra o terror. E isso, a posição dela é muito clara contra o terror. Contra o terror vermelho, naquele momento era o terror vermelho. Porque teve aquela tentativa de assassinato do embaixador alemão e não sei o quê. Eram os famosos socialistas revolucionários, que eles eram favoráveis a atos terroristas, coisas assim. Bom, depois teve a tentativa de assassinar o Lênin e tal. Mas, independentemente disso, a Rosa diz não. Ela acha que a revolução tem que se defender, que a revolução tem que adotar medidas violentas, medidas contra os seus inimigos, medidas de força contra os seus inimigos, tirar, por exemplo, os direitos políticos, não sei o quê, mas nunca ela defendeu a eliminação física dos adversários, nunca, nunca. Isso acho que é uma coisa que tem que ficar muito clara. E tem cartas dela que essas pessoas quase não conhecem, né? Cartas que ela escreveu na mesma época desse texto, para um dos seus companheiros de partido polonês, em que ela diz, mas que história é essa? Eles acham que eles vão convencer? No caso, era um dos bolcheviques, o Radek, que tinha militado na social-democracia alemã. Ela diz, o que é que ele quer, o Radek? Ele acha que ele vai conseguir, através da violência, de eliminar a burguesia. Ela fala, isso é a pior coisa que se pode fazer ao socialismo, ela diz isso na carta. E ela tinha toda a razão. Isso que eu acho interessante, é que em 18, ali no momento, ela percebe no que é que aquilo vai dar. Vou pular e vou sair um pouco da Rosa Luxemburgo, mas vou pedir a tua opinião. Como você acha que ela pensaria? Por exemplo, o Salvador Allende foi eleito democraticamente, né? E um golpe, né? Veio um golpe. Ele tentou reagir, obviamente não deu certo e tal. E dizem, né, que o Fidel não era necessariamente alinhado à União Soviética, mas ele foi jogado no colo depois e tal, e acabou depois tendo práticas também de terror, né, vamos dizer assim, de matar gente, etc. Existe sempre esse clima que é o seguinte, depois que você é eleito democraticamente, alguém mais de esquerda, existe uma pressão muito grande, às vezes golpista, como aconteceu na América Latina agora há pouco tempo e tal, para impedir. Como ela viria, como é que tem que reagir a esse tipo de coisa? A interferência externa de outros países, financiamento para tentar derrubar, sabe assim? Eu sei que é meio, eu estou dando um salto, assim, como ela veria isso? Como deveria o Salvador Allende ter agido? Como o Fidel Castro deveria ter agido? Ou qualquer um, né? Que foi derrubado, o cara do Paraguai, que foi derrubado há pouco tempo, o Evo Morales, como eles deveriam ter reagido quando eles são forçados, seja lá por tanques, ou seja lá de outra maneira, por lawfare e tal, qual a maneira que ela veria que eles deveriam ter reagido? Então, pensando, eu sempre me coloquei essa questão, né, em relação ao Allende, por exemplo, porque acho que a gente tem dois modelos de revolução no século XX, né?
a revolução tipo golpe, né, vamos dizer assim, né, tomada do poder, um poder enfraquecido, como foi o caso dos bolcheviques, né, tinham perdido a guerra e tal, foi fácil aquilo ali, né, aquele golpe que não era, eles eram apoiados, não é um golpe do estilo de um golpe militar, havia apoio e tal, bom. E o Allende por eleições, né? Eu acho que a gente tem esses dois modelos, e aí eu sempre fico me dizendo, bom, tá bom, o Allende foi derrubado, os outros não foram derrubados, ficaram lá, digamos assim, naquela sequência 70 anos. Mas e qual foi o resultado daquilo? Então, essa Entendeu? é a questão. Nenhum dos dois. No caso, o Allende acabou ficando como, como digamos assim, uma luz, um farol. Aquilo podia ter dado certo. Aquilo podia ter dado certo. Entendeu? Se não tivesse tido essa interferência exterior. Agora, como é que a Rosa teria respondido a isso? Essa violência vinda de fora? Acho que do jeito que ela respondeu em relação aos bolcheviques. Ela tinha consciência, ela sabia da violência que eles estavam sofrendo. Ela diz, não, então, medidas violentas para derrubar os inimigos da Revolução, eu sou favorável, ela disse. Medidas violentas que é tirar direitos políticos, vantagens econômicas, coisas desse tipo, né? Mas nunca a eliminação física do adversário. Agora, você pode dizer, bom, mas aí, sabe, depende, bom, mas aí E qual é a depende da linha? situação. Qual é a linha, né? Porque você tira direito político. Exatamente. Não, pois é, eu falei isso na minha tese de doutorado. O próximo passo pode ser fuzilamento, pode ser. Exato, na minha tese de doutorado eu digo isso. Qual é o limite entre uma coisa e outra? Qual é o limite entre medidas violentas e o terror? É que, você entende? Acho que é assim, não tem uma resposta abstrata, universal. Eu acho que cada situação é uma situação. Né? Agora, o que eu quero dizer, o que eu acho importante no caso da Rosa Luxemburgo, né, que era uma revolucionária, uma socialista, que ninguém duvida disso, é que para ela o socialismo não pode ser introduzido por decreto, não pode ser uma coisa que vem do alto, tem que ser alguma coisa que é a criação livre das massas populares, algo a partir de baixo, entendeu? Para isso precisa de tempo. Por isso ela tem uma concepção orgânica da história, aquela ideia de que precisa de um tempo de amadurecimento. Por isso precisa de liberdades democráticas. Porque as liberdades democráticas, havendo liberdade, tem a liberdade de discussão, de debate, de argumentação, de não sei o quê. As massas podem se organizar, se conscientizar na luta do dia a dia, tarará, tarará. Aí, quando vem uma situação revolucionária, você teria já uma massa popular, enfim, consciente, organizada, com consciência dos seus direitos, etc, etc. E a partir disso você pode criar o socialismo, né? É uma coisa que tem a ver com criatividade. Para ela é uma coisa que tem a ver com essa luta cotidiana também. Não tem uma separação tão grande entre reforma e revolução. As medidas reformistas são necessárias, mas elas não se esgotam enquanto tais. Elas fazem parte de um movimento mais amplo de transformações estruturais. Enfim, desculpa, Celso, não é para ficar falando tanto. Não, eu acho ótimo, é isso mesmo. E ela via como, ela enxergava a história como que tinha uma direção também, porque era determinada. Sim, como marxista, claro. Então, essa é uma coisa que hoje é difícil engolir, não é isso? Porque existe uma direção clara para a história e tal. Então, mas deixa eu falar uma coisa. O que é interessante, justamente, como marxista clássica, vamos dizer assim, né, não dá para a gente exigir dela aquilo que, sei lá, Walter Benjamin vai fazer nos anos 40. Não é isso. Mas o que é interessante nela, e por isso ela é tão nossa contemporânea, é que ela tem umas sacadas, assim, ela tem uns insights, né? De que a história não vai em linha reta em direção ao socialismo. Por isso eu falei do texto, A Crise da Social-Democracia, que ela escreve na prisão, que ela fala em socialismo ou barbárie, né? Socialismo ou barbárie. O importante aí é a alternativa ou, né? O Michel Lovy faz essa interpretação e eu concordo com ele. Isso significa que a Rosa, aquele determinismo, digamos, juvenil, marxista juvenil,
à medida que ela vai amadurecendo e vai amadurecendo as suas ideias, ela começa a ser introduzida uma certa dúvida. Será que é isso mesmo? E aí, a análise que ela faz na crise da social-democracia, ela chega, inclusive, a dizer que esta guerra mundial pode ter sepultado definitivamente as nossas esperanças de realizar o socialismo. Por quê? Porque o sujeito da história, né, que era a famosa classe trabalhadora, ele está morrendo nas trincheiras, então está desaparecendo fisicamente. Não passa pela cabeça dela a assimilação ideológica dos trabalhadores, como vem a ocorrer posteriormente. Isso daí, de fato, não passa pela cabeça dela. Mas tem essa dúvida que é introduzida. De repente, ela está tão desacorçoada com aquilo que aconteceu, com a traição, né, da social-democracia, que deixou de lado todos os seus princípios, que ia lutar contra a guerra e não sei o quê, e acaba aderindo, né, que ela fica, e agora? E agora? Então, para nós, hoje, contemporaneamente, nos interessa essa rosa cheia de dúvidas, é ela que nos interessa mais, do que aquela que tinha certeza, socialismo, vai chegar lá, não sei o quê, não sei o quê. Não, as coisas são um pouco mais complicadas. O socialismo só virá para ela caso a classe trabalhadora lute pelo socialismo. Não é uma coisa que está determinada pela história. A Rosa é diferente do determinismo da Segunda Internacional. É por isso que ela é interessante. Não é aquela coisa, o socialismo é tão certo quanto o nascer do sol amanhã, como dizia o Plekhanov. Não, não é isso. Para ela, não é. Entendeu? Ela não é uma determinista grosseira. Mas o que eu procuro mostrar no meu trabalho é isso que me interessa. A mim me interessam as contradições, as tensões, as ambiguidades. É isso que eu gosto. Eu não gosto daquela coisa certinha. E a Rosa não era. Não, eu ia dizer uma coisa que é uma brincadeira, né? Uma frase do Kautsky, que é atribuída ao Kautsky. A camarada Luxemburgo bagunça tudo. É bom. Como hoje a gente está vivendo... Estou parado agora. Ixi. Nós estamos vivendo um momento bem crítico, né? Assim, de perda de direitos sociais dos trabalhadores. Provavelmente a ideia de trabalhadores daqui para frente é uma ideia muito diferente. Talvez nem trabalho tenha para a maioria das pessoas, né? Nós estamos vivendo um momento complicado, né? Assim, a precarização, e talvez muita gente vai estar obsoleta, né, do ponto de vista do que fazer e tal, e o mundo vem discutindo isso. Como você acha que ela se colocaria hoje, já que as organizações de massa, eu sei, super difícil, esse tipo de pergunta é horrorosa, então, qualquer coisa que você falar não vale, tá bom? Assim, não se sinta comprometida com isso. Então, mas é assim, como que as ideias dela hoje sobre essa criatividade? Porque não existe, as organizações do povo estão muito dilaceradas, mudou muito a relação, obviamente, e tal, mas as questões que são assim, falta justiça, falta igualdade, falta isso, são as mesmas, certo? Então, não mudaram as perguntas, mas mudaram as condições, mudaram completamente as condições. Como que você consegue transpor esse raciocínio dela, se é possível, para agora? O que seria essa transformação para agora? Você sabe que eu me pergunto isso o tempo inteiro, né? Porque eu acho que as nossas condições ficaram muito mais difíceis, né? É muito mais difícil hoje do que na época da Rosa. Na época da Rosa, ela era uma iluminista, certo? Uma iluminista, alguém que acreditava no poder da razão, né? Para ela, o grande desafio da época dela era como tornar a classe operária consciente dos seus interesses de classe. Então, ficava no plano da consciência. Ela não chegou no Freud, entendeu? Hoje, a gente tem não só o Freud, como toda a psicanálise do século XX, a gente tem agora as benditas redes sociais que colonizam as pessoas, e as pessoas se deixam colonizar, o psiquismo se deixa colonizar de uma maneira alegre, prazerosa. Que bom que eu estou sendo colonizada. É isso, eu quero ser curtida, eu quero curtir, tal, é outra época. Ao mesmo tempo, eu como professora, eu sou uma iluminista, evidentemente, sabendo dos limites disso,
Então, eu acho que, ao mesmo tempo, é necessário continuar o trabalho de formação política, se bem que essa formação política hoje pode ser uma coisa muito mais ampla, sofisticada, tem muito mais facetas, porque também tem a ver com você desmontar os seus próprios fantasmas internos, aquilo que te domina internamente, essa colonização do imaginário, inclusive, né? Ou seja, digamos que é uma formação política que tem que ter a ajuda da psicanálise, vamos dizer assim. Você entende? Então, tem que juntar tudo isso, mas eu acho que é fundamental a formação política enfim, da massa trabalhadora, e os trabalhadores, nós somos trabalhadores, ou seja, todos nós somos trabalhadores. É fundamental esse esclarecimento, sabe, essa coisa de que não dá para ficar nessa briga de preto ou branco, entendeu? Só tem duas cores. Não, as coisas são muito mais complexas do que isso. E daí o trabalho de formação tem a ver com estudar, tem a ver com debate, tem a ver com debate presencial, inclusive, tem a ver com afetos, tem a ver com tanta coisa, que eu acho que a Rosa Luxemburgo, ela responderia um pouco que nem a gente responde, você entende? É necessário continuar esse trabalho, e é necessário continuar resistindo, e continuar resistindo ao capitalismo, essa coisa destrutiva que a gente vive hoje, né? Bom, no Brasil então nem se fala, né? Aqui a gente no Brasil é que nem Deus Pai no dia da criação, tá tudo para ser feito, entendeu? Então a gente aqui tem muito o que fazer. Eu acho que é antes, nós estamos antes. Nós estamos no negativo agora. Mas nós temos que recuperar as coisas que já foram perdidas e depois tudo para ser feito. Não, você, por exemplo, com esse seu programa, você põe uma pedra em cima de uma pedra, em cima de uma pedra. Você está fazendo esse trabalho de esclarecimento. Eu tenho dúvidas às vezes. Às vezes eu penso e falo assim, o que eu estou fazendo aqui mesmo? E talvez todos nós não sirva para nada. E talvez eu não tenha muita certeza do que acrescenta de verdade, porque o programa tem 7 anos, né, na Rádio Dourado, e 4 e pouco, 7 anos e pouco, quase 8. E eu não sei muito bem. Várias vezes, a minha equipe sabe disso, várias vezes eu entro em crise e falo, o que nós estamos fazendo aqui? Né? Será que nós estamos contribuindo? Será que o mundo está indo para um outro lado? Não está indo para o lado que a gente acredita que talvez seja o mais melhor, né, e tal. Mas, Celso, deixa eu te falar uma coisa que eu sempre me coloco assim também. Acho que a gente está no mesmo barco, né? É isso. Os professores também se colocam. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui e tal? Eu sempre lembro do Mário Pedrosa. Eu gosto do Mário Pedrosa por isso. Porque, nos anos... Quando ele volta em 45, ele quer criar uma nova esquerda, porque a esquerda tinha morrido, tinha acabado. Ou era a social-democracia, que tinha aquela trajetória ridícula, ou então o stalinismo. Bom, pior ainda. Então, e aí, o que é que ele fala na Vanguarda Socialista? Ele diz, ele fala, o nosso jornal é um jornal marxista e eu quero contribuir para a criação de uma nova esquerda marxista. Muito que bem. Mas que esquerda marxista é essa? É uma esquerda que vai beber nos valores humanistas que veio dos séculos. Fala isso. Ou seja, ele se atém a essa ideia dos valores humanistas. E nós temos que funcionar que nem funcionavam aqueles sábios da Idade Média, sabe? Os caras que ficavam escrevendo os livros que vinham da antiguidade, ficavam copiando e tal, para preservar a cultura que veio dos séculos. Guardiões, ele fala, nós temos que ser os guardiões da cultura. Alguma coisa por aí. Tudo bem, a gente hoje não falaria mais, não usaria mais esses termos nem nada. Mas é um pouco isso. Não é que a gente seja um pequeno grupo, sabe? Aquele grupo faz parte de um mesmo tipo de cultura, mas a gente não vai abrir mão dos nossos valores só porque o mundo mudou, só porque as coisas mudaram e foram na direção do abismo, sei lá, da barbárie. Não dá, não é? Não, mas tudo bem, isso resolve a parte pessoal, né? Resolve, bom, eu sou assim, mas não resolve o assunto maior, que é, depois de todas essas ideias, depois de todos esses esforços, etc, 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 a gente está vendo o mundo regredir do ponto de vista humanitário, dos valores humanos, né?
uma coisa que talvez a gente achasse que não ia acontecer mais, e aconteceu, né? Por 1 milhão de razões aí, a gente está regredindo a lugares que a gente não imaginava. Então, você ficava... Eu entendo que, pessoalmente, você vai falar, pô, mas eu vou continuar e tal, até porque senão não levanta no dia seguinte, né? E precisa segurar isso. Mas, se a gente olhar no amplo, o mundo não está caminhando para uma coisa mais justa, para uma coisa mais equilibrada, dentro do ponto de vista da natureza, como dos seres humanos. Não está caminhando para isso. E aí fica todas essas questões, assim, depois de tanto esforço, depois de tanto olhar, tantos erros, tantos acertos, etc, 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 as coisas estão caminhando para um outro lado, né? Os seres humanos estão escolhendo caminhar para um outro lado, né? E aí vai ficando esse Então, abandono desses valores humanistas, vão ficando abandonados, né? Então, esse sonho dela, ou tal, erro e acerto de todos, né? Somos todos humanos, mas o sonho de uma sociedade melhor, ou mais justa, mais igualitária, etc., está mais distante hoje do que estava 100 anos atrás. Né? não, certamente o nosso horizonte de futuro não existe. Ele não é que ele se encurtou. No momento em que a gente está vivendo, a gente não vê o futuro, não tem futuro. O futuro é a barbárie, o presente é a barbárie, o futuro é uma barbárie ainda maior, porque a destruição da natureza, do meio ambiente, né? Quer dizer, o aquecimento global é uma coisa muito séria, e os cientistas falam, parece que as pessoas estão surdas, que os governos, sobretudo, não querem saber. E a catástrofe, tá, a gente está mesmo na beira do abismo, né? Não sei se a gente não está já caindo no abismo, eu acho que sim, né? Agora, isso posto, né? Ainda mais eu que vou ser avó de novo daqui a pouco, eu fico sempre me perguntando, né? Mas que mundo que a gente está legando para os nossos pósteros, né? Fomos completamente derrotados nas nossas ideias, né? Porque não é esse o mundo pelo qual a gente lutou, não é o que a gente quer, né? E perdemos, né? Essa luta nós perdemos, né? E aí, quando sei lá, um dia que eu conversei com o meu filho e com a minha nora sobre isso, que são pessoas também combativas, né? Eles disseram, mas sabe o que mais? É bom pôr uma vida no mundo que vai lutar para melhorar o mundo, contra isso que está aí. Eu falei, que coisa, sabe? Eu acho que não tem muito jeito. Aí eu fico me perguntando, e na época, e na Guerra dos 30 anos? E na época do nazismo, que é uma coisa próxima da gente? Como é que era para aquelas pessoas? Só que lá, na época do nazismo, acho que havia aquela ideia, quando o nazismo acabar, que nem aqui na época da ditadura. Quando a ditadura acabar, tem um futuro. Agora, quando o Bolsonaro acabar, não tem futuro. O não futuro está na nossa frente, porque tem a ver com o planeta. Esse é que é o problema, não é? Também me preocupo muito por ele. É duro, é duro. É um momento muito duro. Mas a única coisa que nos resta é continuar lutando, não tem outra saída. Então, você acredita, então, porque hoje a gente esquece a pandemia, que obviamente dificultou, né, movimentos sociais, etc. O olhar dela é baseado, então, nos movimentos sociais. Vou resumir assim, né? Que precisa vir da base, de verdade, das pessoas, para ser verdadeiro, e eu concordo 100%. Qualquer coisa que não vem de verdade não vai dar certo no tempo, vai dar errado, ou vai cair numa ditadura para forçar, né? Uhum. Mas a gente sente que não existe muito mais esse espírito de movimentação social, né? Ah, não concordo com você. É, que Não, bom. Então não. me convence. Não, que os movimentos de periferia, por mais que estejam recolhidos, isso é conversando com a gente que trabalha, que tem a mão na massa, né? Eles dizem que as pessoas continuam se organizando aí nas periferias, lutando para melhorar suas condições de vida. Veja agora, na época da pandemia, veja aqui perto de onde eu moro, Paraisópolis, né?
que se organizaram, né? Então, porque tudo bem, você fala assim, se organizaram porque é a única maneira que eles têm de sobreviver. Ok, mas podiam não se organizar e morrer, e pronto, acabou, entendeu? Mas não. Então, eu acho que como a gente vive num mundo, ainda mais agora, isolado, com a pandemia, que é horrível, a gente tem a impressão que nada acontece, né? Mas acontece sim. Eu tenho uma ligação forte, por exemplo, com os trabalhadores sem terra, né? O MST, porque tem toda essa coisa da formação, né? Então, a escola deles, a Escola Nacional, Floresta Fernandes e tal. E eu vou lá dar cursos, e aí eu convivo com essas pessoas que vêm do Brasil inteiro, são lideranças e tal. E é isso, as pessoas estão muito, eu posso dizer o seguinte, elas estão muito cansadas, ficam muito, às vezes, desanimadas, mas a luta está lá, eles têm que continuar, entendeu? Então, não é que não tem mais nada, tem sim. Claro que tem, claro que tem. É que parece que perdeu aquele empuxo que estava, né? Sim. Nesse sentido. Claro que tem, e talvez as coisas hoje estejam mais voltadas para a sobrevivência, para o dia a dia, do que para a transformação social. Então, é mais nesse sentido que eu estava falando. Claro que sim. Eu mesmo participo de algumas coisas. Não, sobretudo as feministas, quando você pensa o movimento feminista adquiriu uma importância, as jovens mulheres, né, uma importância que não tinha, sei lá, quando eu fiz meu doutorado. Inclusive, elas se interessam pela Rosa Luxemburgo, as feministas têm um grande interesse pela Rosa Luxemburgo como um símbolo de uma mulher emancipada, entendeu? Então, é interessante isso, é uma coisa que não tinha quando eu era jovem, não tinha mesmo. Eu fui feminista, assim, espontaneamente feminista, mas não tinha movimento feminista onde eu andava. Teve um pouco, né, no negócio do Sim, mas essa coisa de hoje, né, que é uma, sabe, você percebe que mudou, é uma outra vibe, né? Então, isso eu acho que é muito importante. O negócio da Marielle, por exemplo, a coisa da Marielle, né? Então, fazem sempre a comparação. A Rosa foi assassinada, assim que nem a Marielle foi assassinada, pelo fato de ser mulher e tal, tem uma coisa racista, porque a Rosa era judia, né, que eu esqueci de falar, que ela era judia, e a Marielle negra e tal. Tudo bem, sempre dá para fazer esses paralelos, né? Mas foi uma coisa que chamou um pouco a atenção, né? Olha, assim, e a Marielle gostava da Rosa Luxemburgo, inclusive, tinha cartaz da Rosa pregado no quarto dela e coisa assim. Então, as mulheres têm essa coisa, elas querem recuperar a Rosa porque é uma revolucionária mulher, né? Não tem tantas assim, você conta nos dedos as mulheres revolucionárias que ficaram conhecidas, né? Enfim. Bom, tá bom, eu entendi. Você tá... Nós estamos parecidos, nós estamos numa página parecida, mas eu entendo que tem talvez seja um pouco mais otimista. Eu esteja um pouco mais otimista, não sei. Sabe o que é? É que eu não quero parecer tão pessimista, porque a gente precisa dar força para as pessoas, sabe? Eu entendo perfeitamente. Bom, eu queria fechar, a gente já está conversando há 1 hora, não parece, mas nós já estamos. E eu tento normalmente manter a conversa em 1 hora para que as pessoas possam ficar em conversas muito longas, a gente já percebeu que as pessoas vão embora e não vêm. Então, eu queria fechar, eu sei que a gente passou muito por cima, mas acho que algumas coisas a gente conseguiu, mas eu queria fechar, como eu sempre fecho, e aí você escolhe se você quer responder no olhar da Rosa Luxemburgo ou no seu, e você escolhe também o nós, querendo dizer o quê? Se é humanidade, se é brasileiro, se é o quê, tanto faz. Então, é quem você acha que nós somos? Quem somos nós? Nós, os brasileiros. Vamos pensar, nós, os brasileiros, né? Pode ser nós, a humanidade, pode ser... Você escolhe quem é nós, você escolhe se é no olhar da Rosa Luxemburgo ou no seu específico, ou pode responder nos dois. Acho que nós, as grandes, amplíssimas massas de trabalhadores, nas quais eu me incluo.
incluo a grande maioria, os 99% da humanidade, tá? Nós somos seres que vivemos no capitalismo e contra o capitalismo simultaneamente. Nós somos seres internamente divididos. Tem um lado nosso que se adapta para poder, é uma coisa um pouco esquizofrênica, para poder continuar vivendo, mas tem um outro lado que não se adapta, que fica brigando sempre, que diz, não, tem que ter mais, isso não é, isso só não basta. Sabe? Daí eu lembro da música do Caetano, que eu até escolhi, Cajuína, existirmos, a que será que se destina? Se destina à alegria, à felicidade. A gente nasceu para ser feliz, a Rosa Luxemburgo fala isso. O ser humano nasceu para ser feliz como o pássaro nasceu para voar. Então, você entende? O que está aquém disso, a gente não pode aceitar. Muito bom, eu concordo 100%.